boa noite. Mas eu não tenho dúvida que o que está passando na sua cabeça, principalmente no momento de hoje, e agora é, mas Vânia, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é uma correria, é uma loucura, eu acordo cedo, eu faço 1000 coisas durante o dia, e tu ainda quer que eu aprenda alguma coisa relacionada a Pilates para criança, para que eu possa gerar uma renda extra? Eu sei que isso é o que está passando na sua cabeça e eu já passei por isso e é por isso que eu estou aqui realmente para te ajudar, a te ajudar a ver algumas coisas que muitas vezes pode ser que você não tinha visto e pode ser que você às vezes não se deu conta do que está acontecendo. Então, mais do que nunca, eu quero entrar nesse tema de hoje e contar um pouco do que aconteceu comigo e como isso pode ser feito de uma outra forma por você e como eu fiz também. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre não tenho tempo, Vânia. Como que eu gero renda extra? Então, como é que acontecia comigo, né? Muitas vezes, quando eu estava trabalhando, chegava o final do mês, chegava o final do ano, enfim, acontecia algumas coisas e aí, às vezes, o dinheiro era contado, né? Ou então, o que eu ganhava, pagava as contas, mas às vezes não sobrava nada. E isso se tornou uma coisa meio que continuada, né? Continuava, todo ano era a mesma coisa, chegava o final do ano, aí janeiro, fevereiro, o pessoal acabava saindo, né, de férias, e aí ficava aquele 1 mês, 2 meses, com uma entrada baixa de faturamento, né? Uma entrada de valores, né? Um recebimento menor. E aí, o que acontecia? Eu entendia que, poxa, eu preciso, né, ganhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter uma renda maior, né? E quando eu começava a perguntar isso, me questionar sobre isso, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era, mas como? Que horário que eu vou fazer mais? Que horário que eu vou trabalhar mais? Eu já tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, eu trabalho, né? Tenho casa, enfim, a gente tem tantas coisas para fazer, né? E tantas coisas que são extremamente importantes na nossa vida. E toda vez que isso acontecia comigo, eu muito rapidamente encontrava eu falo desculpa, né? Mas é uma resposta para mim naquela época. E eu dizia assim: não tem chance, não tem condição, eu não vou deixar minhas filhas, eu não vou deixar tal coisa, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo. Enfim, essas coisas iam, né, passando pela minha cabeça. Até o momento que eu me dei conta de que não necessariamente eu precisava trabalhar mais em determinados lugares. Ou então, eu não precisava trabalhar com mais coisas do que aquilo que eu já estava trabalhando. Eu precisava era encontrar uma fórmula que eu pudesse trabalhar, mas que ao mesmo tempo o retorno fosse melhor do que o que eu tinha até então, né? E aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que na realidade não é o tempo o problema, né? Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo, mas não é o tempo que é o problema. Não é ele especificamente que vai fazer você entender isso. É quando a gente entende que todo mundo tem, né? E aí é muito legal de ver isso, que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Vamos supor que aqui seja 3 horas, né? Todo mundo vai estar às 3 horas, todo mundo vai ter as 24 horas iguais às minhas, iguais às de outras pessoas que têm resultado, iguais àquelas que também não têm resultado. Então, o que nos deixa iguais é que todos nós temos 24 horas todos os dias. E por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? Será que elas têm mais tempo? Às vezes a gente ficava pensando, mas como é que aquelas pessoas conseguem? Meu Deus, como é que consegue fazer tantas coisas? Como é que consegue tirar férias? Como é que consegue, sei lá, ficar sem trabalhar de tarde? Como é que consegue cuidar das filhas, né? E aí, às vezes a gente não se dá conta que o problema não é o tempo, não é as 24 horas, mas sim o que acontece no momento que eu estou trabalhando. Por quê? Se eu trabalho num local e o retorno daquele local, ele é X, por exemplo, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu tenho um trabalho, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um trabalho X, tá? Nesse trabalho X, eu tenho um retorno, por exemplo, de Y, tá?
Vamos supor que aqui Y seja, vamos supor aqui R$1.000, tá? R$1.000. R$1.000. R$1.000, tá? X é R$1.000. Aí, o que passa na nossa cabeça? Ah, mas R$1.000 não dá para mim pagar as contas, não vai sobrar nada, enfim, é muito pouco. Ok, entendi. É pouco R$1.000 para as contas que você tem. E aí a gente começa a pensar, então eu preciso. Qual é a resposta? Trabalhar mais. E aí tá errado. Porque não necessariamente você precisa trabalhar mais para ganhar mais. Você precisa trabalhar num lugar que o seu trabalho, né? Que o seu trabalho, né? Renda 2Y. Como se fosse 2.000. E aí você para de teoricamente enxergar que é o tempo e você começa a entender que não é o tempo o causador do porquê você não consegue gerar renda extra, do que você não consegue ganhar mais, por que você não consegue pagar suas contas no final do mês, por que você não consegue realmente fazer tudo aquilo que você gostaria, porque na realidade não é o tempo. Na realidade, é o resultado de onde você está trabalhando. E aí, eu entendo, inclusive, todos vocês que estão aqui. Eu sei como que é, e eu sei plenamente como que é estar num determinado local. Eu estou aqui no meu trabalho X, Vânia, mas esses 1.000 que eu ganho, no caso, no meu exemplo, ele é garantido. Como é que eu vou abandonar isso e me jogar num outro lugar? Né? Ou como é que eu vou largar o certo, né? O certo pelo duvidoso. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. E isso realmente é muito entendível. E eu, inclusive, por alguns momentos da minha vida, eu também tinha esse mesmo pensamento. Como que eu vou fazer algo a mais, ganhar a mais, experimentar a mais se eu não tenho tempo? Só que eu entendia que não era o tempo, era o retorno que eu não tinha. E aí aconteceu algo que eu quero falar para vocês, que é organização. Você vai organização de horários. O primeiro passo, gente, para você identificar por onde começar, é você mapear a sua vida, mapear o seu dia, a sua semana. Por quê? Porque dentro dessas 24 horas que todos nós temos, no começo, você vai ter que realmente fazer algo a mais para poder sair daquele ciclo. Se você quer sair daqui e quer vir para cá, mas não quer largar isso, não tem outra alternativa a não ser você encaixar algo, né, que na realidade vai ser algo que vai fazer você sair daqui para cá, mas que nesse primeiro momento vai demandar de você, sim, um determinado horário para que você possa começar a testar aquilo, para que você possa começar a receber os resultados e perceber o quanto aquele trabalho ele realmente pode te dar 2x, diferente daquilo que você tinha antes, 2y, desculpa, diferente do que você tinha antes. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer é organização do seu horário. Então, vamos lá. Vamos lá que hoje nós vamos escrever. Vocês já estão vendo aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? De uma maneira que vocês podem escrever. Então, o que você vai fazer? Então, você vai pegar a sua semana, tá? Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no começo a gente faz sábado também. Tá? E aí, gente, você vai fazer uma organização. Você vai escrever tudo que você faz durante todos os dias, tá? Primeiro passo, você vai ter que escrever tudo que você... Se alguém trabalha no sábado, vai colocar aqui. Se não trabalha no sábado, aqui tá livre, né? E aí não põe nada.
Depois que você escrever tudo que está aqui, muitas vezes você vai se dar conta de que você pode economizar, às vezes, o seu tempo juntando algumas atividades que às vezes são iguais em determinados lugares. Por que eu sei disso, gente? Porque aqui eu sei que tem a maioria que me assiste aqui é mulher. E eu sei que mulher é detalhista, mulher é difícil porque a gente quer deixar a casa tudo em dia, a gente quer deixar o almoço pronto, a janta pronta, a gente quer deixar as roupas das crianças organizadas, a gente quer fazer tudo isso. E muitas vezes a gente vai fazer esse trabalho todos os dias, um pouquinho. Só que um pouquinho todos os dias, no final, vai dar um monte de tempo que você usou, onde você poderia organizar. Então, o que para mim me ajudou? Eu defini que eu iria, por exemplo, organizar a casa um dia da semana. Ah, mas então os outros dias fica uma bagunça. Eu dou uma tapeada, gente, por ali. Porque no outro dia vai estar sujo mesmo. Então, o que eu fiz? Eu organizei e aí eu defini qual o dia que eu vou, por exemplo, organizar a casa. Ah, vai ser na segunda, por exemplo. Então, aqui eu vou botar a casa, tá? E aí, os outros dias que eu organizava a casa, eu não vou mais organizar naqueles outros dias. Porque eu só vou organizar, vou limpar, vou passar um pano, vou limpar o banheiro, coisa de mulher que a gente tem que fazer. E que quem não tem alguém que faça, a gente tem que fazer. Às vezes até a gente tem, a pessoa não aparece, né? E aí a gente tem que fazer. Você vai fazer naquele dia específico, ok? Ah, mas Vânia, tudo bem, isso aqui já me aliviou. Mas eu tenho que fazer almoço todo dia. Vai lá. Quando a gente faz e organiza de uma maneira que, às vezes, você gasta um tempo maior num dia, mas você produz um pouco mais para mais dias, facilita. Então, por exemplo, eu tenho que fazer almoço, tá? E aí, o que eu aprendi? Depois de um tempo, né? Que quando eu casei, eu fazia tudo bonitinho, cortava lá as coisas, fazia todo dia no horário, passava 2 horas antes fazendo, para depois mais 1 hora limpando. Com o passar do tempo, a gente começa a se dar conta de que o trabalho ele é repetitivo. Então, se eu vou fazer, por exemplo, tá? Eu vou fazer um molho para fazer uma macarronada, ok? Às vezes o molho da macarronada é o mesmo que eu vou usar na lasanha, é o mesmo que eu posso fazer um risoto, é o mesmo que eu posso fazer. Entende que às vezes a base da nossa comida é a mesma? O que eu comecei a fazer? Eu aumentei as minhas panelas, né? E aí o tempo que cozinha 1 quilo, cozinha 2 quilos, né? E aí eu comecei a fazer mais, né? Mais comida, por exemplo, e eu guardava, e ainda faço isso, guardo nos potes, né? Vai lá, compra os potes de vidro de preferência, põe lá e põe no congelador. Tá pronto uma comida. E aí o que acontece? Você folga, às vezes, 2 horas, ou até eu, às vezes, gastava 3 horas nesse trabalho, fazendo almoço. Sendo que você podia, um dia ou 2 dias da semana, você cozinha para mais 2 dias, e aí você tem aqueles 2 dias livres. Então, você entende? Eu só estou dando um exemplo aqui, gente. Aí cada um de você vai listar aquilo que faz e vai enxugar. Aonde eu posso economizar tempo? Aonde eu posso me organizar melhor? Será que eu preciso lavar roupa todo dia? Será que eu preciso estender roupa todo dia? Será que eu estou falando de coisas domésticas porque é o que mais tira o nosso tempo e a gente não se dá conta que às vezes a gente fica, né, se enrolando. Ah, mas eu tenho que fazer almoço, mas e não faz nada. Então, eu quero que você nesse momento você organize a sua agenda. Comece por uma semana, tá? Organize ela, tente juntar as atividades que são iguais, né? E tentar perceber se você pode um dia fazer e o outro dia, de repente, não fazer. Porque você vai liberando horários também dentro da sua agenda. Aqui é só de trabalhos domésticos, por exemplo, tá? Mas tem também aquelas várias horas, né? Horas e horas, né? Que a gente fica onde? Nas redes sociais, na novela, no futebol, enfim, eu sei que todo mundo adora isso, todo mundo adora. Mas, às vezes, a gente precisa se dar conta, porque se a gente não se dá conta do tempo que a gente está ali, o tempo passou e a gente não fez nada.
E ele passou e a gente não fez nada. E aí, o que eu quero que você identifique? Que você comece a perceber e a anotar quanto tempo você vai estar usando as redes sociais, ou quanto tempo você vai assistir uma novela, um filme, uma série, enfim, para que isso também não tire o teu tempo. Ah, Vânia, tu quer dizer então que eu não posso mais assistir? Nós aqui em casa, a gente faz, né? Por exemplo, a gente não assiste novela, né? O meu esposo assiste futebol, eu não assisto. As redes sociais, eu, inclusive, estou muitas vezes dentro dela. É também uma forma de trabalho meu. Mas, por exemplo, Netflix, séries, filmes, é no sábado. A gente assiste aqui, tá? A gente assiste aqui. E aí, o que a gente já sabe, a família inteira? Ah, quando é que a gente vai assistir um filme? No sábado. Ah, mas não dá para assistir hoje de noite? Não, hoje de noite não dá, hoje não é o dia. Entende que às vezes são pequenos detalhes que vão liberar muito mais tempo para você e para sua família. E quando você libera mais tempo, você se organiza e você pode sim, às vezes, chegar ao final de um dia muito mais tranquilo. E aí você vai ter, além de tempo, você vai ter condições físicas e mentais para começar a fazer algo de um trabalho diferente. É aí que você vai, então, começar a ver o P4K, que quer dizer Pilates for Kids. Quando você consegue organizar aqui, quando você consegue chegar aqui, você libera horas em alguns desses lugares e aí você começa a se dar conta. Poxa, mas eu poderia, se eu me organizar, eu poderia ter 1 hora por semana para começar a fazer algo, abrir minha primeira turma, a começar a trabalhar com algo que vai me gerar algo a mais. É aí que a gente começa, gente. Não pensem que vocês vão começar de uma hora para outra e vocês vão parar de fazer o que vocês estavam fazendo para começar a virar a chave e começar tudo de novo com algo que já está indo ou que já tem um retorno muito maior. O que acontece? Você primeiro tem que começar, e eu sempre digo, eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse assim, vai começar e vai bombar de primeira. As coisas começam aos poucos, por isso que eu estou dizendo para você, não é o momento, e eu não aconselho que você largue o seu trabalho. Eu quero que você experimente o resultado do Pilates for Kids, que você comece a abrir a sua primeira turma. E aí, depois que você abrir a sua primeira turma e você trabalhar com a sua primeira turma e você vê que ao final do mês, às vezes uma turma que você trabalha com o Pilates for Kids, às vezes ela te dá um retorno financeiro comparado, às vezes, 4, 5 horas de outras atividades que você teria que estar fazendo. Entende? Então, é isso que eu quero que você entenda. Que, na realidade, no começo, o que barra a gente é a questão do tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Só que se eu quero ter um retorno melhor, se eu quero sair daquela situação que não está legal, eu preciso, num primeiro momento, me dar conta de que, se eu quero sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso começar a aprender algo diferente, eu preciso começar a introduzir algumas coisas na minha vida se eu quero ter um resultado diferente. Caso contrário, gente, começou o ano novo, né? Começou um ano. Hoje é dia 10 de janeiro. Se lá no dia 31 de dezembro você foi lá e escreveu, não, porque esse ano vai dar certo. Esse ano eu vou conseguir. Esse ano agora vai para frente. E você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, como diz a música, na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, os mesmos... Não canto nada, né, gente? Os mesmos jardins. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, fazendo das mesmas formas, qual é a chance que você vai ter um resultado diferente? Nenhum. Agora, se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho que botar isso na minha cabeça. Se eu quero diferença, se eu quero chegar a fazer outras coisas que eu não fiz, eu tenho que entender que eu tenho que fazer algo diferente. E o que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, isso aqui é
óbvio, Vânia, tu tá falando algo que até a Valentina saberia me explicar. Sim, até a Valentina. Mas eu tenho certeza que a maioria não faz. E por que eu tenho certeza que a maioria não faz? Porque eu não fazia. Por que eu não fazia? Porque a gente sai correndo e enxugando gelo, como a gente diz. Sai de uma coisa, vai para outra, e daí quando viu, terminou a semana e não viu, e aí chegou o final de semana, quando estava bom, já terminou, já, né? Então, é muitas coisas que a gente tem que fazer, e se a gente não organizar, a gente não se dá conta do quanto a gente pode estar impactando a nossa própria vida. Do quanto aquilo realmente vai mudar a nossa vida. E isso é o que vai fazer a diferença para que você, inclusive, né, que eu falei lá no início, qual é o tema da aula de hoje? Que você possa começar a gerar uma renda extra. Porque quando você começa a ter renda a mais, quando você ganha a mais do que você já tinha, muitas coisas que você não podia fazer antes, você agora pode fazer. Não é assim que acontece? Se antes você não podia porque não tinha condições, depois que você começa a ter condições, você pode. Agora, você tem que entender que é esse o diferencial. Quando eu entendo que, se eu quero ter resultados diferentes, se eu quero gerar renda extra, e aí pode começar como uma renda extra, como começou para mim, e começou para alguns alunos, e hoje é a principal renda. Por quê? Porque vale mais a pena. Porque em vez de eu trabalhar 10 horas, eu posso trabalhar 5. E ter, às vezes, o mesmo resultado. Tem uma aluna minha, Juliana, inclusive entrevistei ela, me disse, Vânia, o que eu trabalhava antes, 18 horas para ter de resultado, para ganhar X, hoje eu trabalho 3 horas e eu tenho os mesmos resultados. Você entende que é 15 horas a menos que a pessoa está trabalhando e que nessas 15 horas que ela não tem que estar trabalhando, ela está usufruindo aquele retorno a mais que ela tem. Só que às vezes a gente não enxerga isso. Por que a gente não enxerga isso? Porque ninguém explica. Porque eu fiz uma faculdade inteira, eu fiz diversos cursos e ninguém conta isso pra gente. O que eles só dizem? E a gente, inclusive, sabe que quem é da área é porque ama o que faz. Eu amo o que faço, eu tenho certeza que você ama o que faz. Porque lá, quando a gente decide fazer, né? Ah, vou trabalhar com tal área, vou trabalhar com... Você é profissional de educação física, eu vou ser fisioterapeuta, as pessoas dizem, vai trabalhar um monte, vai ganhar pouco. Não é assim que falam. Falaram para mim. Mas o que a gente quer? A gente quer fazer o que a gente ama. E eu não quero dizer que você não tem que fazer o que você ama. Eu quero dizer que você pode fazer o que você ama e ainda ter um resultado melhor. Quem não quer ter um resultado melhor, ganhar melhor, proporcionar outras coisas para outras pessoas, para sua própria família? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha que trabalhar até 10 horas da noite. Era uma opção porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar algumas contas, eu tinha algumas coisas, era um compromisso meu. Hoje, eu posso dizer para você que eu não preciso trabalhar até esse horário. Eu posso trabalhar menos. Ah, Vanessa, tu está fazendo live hoje às 8. Mas até então, né, eu não estava fazendo live. Eu poderia ter feito a live mais cedo? Sim, mas daí você não poderia estar aqui. Então, mais do que nunca, o que eu quero que você entenda nessa próxima jornada é que você pode sair do zero. Você que daqui a pouco não entende nada de Pilates, Vanessa, mas não sei nada de Pilates, não tem problema. Eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo. Ah, Vânia, mas eu já tenho a minha vida cheia de coisa. Se os teus resultados estão bons, ótimo, continua neles. Agora, se não tá legal, se você não tá gostando daquilo que tá recebendo no final, ou tá insatisfeito, tá na hora de você dar uma oportunidade para você mesmo. Ou para você mesma. Teve uma live que eu falei o ano passado, inclusive, de que como eu sei que a grande maioria que está aqui, a maioria das pessoas são mulheres, uma das coisas que mais aflige as mulheres, e eu posso até falar sobre as mães, né? As que têm filhos, é que muitas vezes as próprias profissionais elas deixam muitas oportunidades passar em função de não ter, às vezes, onde deixar os filhos. Você sabia que dentro do Pilates for Kids você pode levar os seus filhos junto, inclusive?
Por quê? Porque é para criança. Então, mais do que nunca, o que eu quero que você realmente perceba é que você dê essa chance é para que você possa, inclusive, entender e realmente olhar, que a gente é acostumado, né, a ficar assim, ó, a gente olha assim, a gente olha só o que está na nossa frente. E às vezes a gente tem que tirar essa venda aqui e abrir o nosso olhar para poder olhar todos os lados, olhar tudo o que está acontecendo, olhar para a sua própria vida e analisar. Não tá legal. O que eu faço? Eu busco outras coisas. Eu vou em busca, eu vou aprender algo novo. Eu vou fazer algo diferenciado. Ah, Vânia, mas eu já tenho estúdio, eu já tenho um monte de aluno. Ok, você já percebeu quantos alunos seus têm filhos? E de repente é uma renda que poderia estar entrando para você e não entra. Você que é profissional, que trabalha em determinado lugar, você sabia que a maioria dos lugares não tem profissionais que saibam trabalhar com pilates para criança? E quem souber trabalhar com pilates para criança se destaca, porque é um profissional que sabe fazer mais coisas. Então, o tempo é uma justificativa, é uma desculpa. E é uma desculpa que eu tive por muito tempo. E é por isso que eu estou falando para você. Eu tive essa desculpa. E hoje, quando as pessoas me falam, mas eu não tenho tempo. Eu sei que não é o tempo. É a questão de prioridade. É o que eu quero realmente para minha vida. É o que eu realmente quero mudar. Ah, Vânia, mas eu não tenho como. Então acorda mais cedo. Olha aqui, gente. Vamos supor que o seu dia começa aqui às 7 da manhã. Né? 7 da manhã. Então, se às 7 da manhã você já tem que estar trabalhando, você tem que acordar mais cedo. Então, se você acorda às 6, você tem que acordar às 5. Ah, Vânia, mas isso é muito sobre humano. Eu não quero que você acorde a vida inteira às 5. Mas se você quer sair da onde você está, você vai ter que fazer algo a mais. Vai sacrificar agora? Vai, mas vai compensar depois. Vai ter o resultado, que nem a Juliana, de repente, em vez de trabalhar 15 horas, trabalhar 3. E aí você não vai precisar mais acordar às 5. Você pode acordar às 9, inclusive, se você quiser. Agora, o início, ele demanda esse esforço. Mas ele demanda um esforço que vai ser compensado lá na frente. Porque o teu tempo e o meu tempo e o tempo dos meus alunos e de quem já tem resultado é o mesmo. A diferença é que essas pessoas entenderam que elas precisam fazer algo diferente se elas querem ter resultados diferentes. E o teu tempo e o meu tempo é o que a gente tem de mais precioso da nossa vida, porque ele não para e ele não volta. O que aconteceu hoje já é passado. O que está acontecendo agora é o que eu tenho controle. Eu não tenho controle da manhã. Só que às vezes a gente acha que vai durar, que a gente vai viver 150 anos, que da velocidade que vai fazendo as coisas, não vai chegar nunca aonde quer. E o tempo passa. E quando a gente se dá conta, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Inclusive, eu brinco, né? Que os 2 anos de pandemia nem não vale contar. Isso aí eu não vivi para isso, né? Como a gente diz, então eu não vou contar. Mas ele passou. E aonde a gente vê que ele passou? Na criança, inclusive, que engatinhava e em 2 anos já está correndo. Para nós, às vezes, a gente não sente. Mas quando você vê uma criança, você se apavora. Porque o tempo passa e a gente não se dá conta que o tempo está passando. E que a minha vida está passando. E que meus filhos estão crescendo. E que todo ano é a mesma novela, é a mesma conversa. Porque o ano que vem vai ser melhor. Que o ano que vem vai ser melhor. Que o ano que vem vai ser melhor. E se eu não fizer nada, o ano que vem vai ser igual ao ano passado. Porque não fiz nada diferente.
é o mesmo exemplo de que uma pessoa que quer emagrecer. Se ela quer emagrecer, se ela quer perder 5 quilos, se ela quer perder, sei lá, 10 quilos durante um ano, se ela não mudar, se ela não fizer atividade física, se ela não cuidar da alimentação, se ela não procurar profissionais capacitados para orientar ela vai emagrecer? Não vai emagrecer. Ela não vai ter o resultado que ela quer. E isso se aplica para a gente também. Se o que eu quero eu não conseguir, eu tenho que mudar o jeito que eu estou fazendo. Porque daquela forma eu tentei e não funcionou, eu tenho que tentar por outra forma. Se o que eu estou ganhando não está pagando as contas, eu tenho que enxergar que eu tenho outros caminhos. E eu preciso conhecer outros caminhos, e eu preciso buscar outros caminhos. E eu preciso me dedicar para esses outros caminhos. E eu preciso escutar a Vânia falando, inclusive. Então, mais do que nunca, você precisa identificar que o seu tempo é o mesmo que o meu, que o mesmo de todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. O que vai diferenciar é o que você faz com o seu tempo. É aonde você está. Se você já trabalha o dia inteiro, e eu sei que tem profissionais aqui que são profissionais extremamente dedicados, que acordam às 5 horas da manhã muitas vezes, e às vezes estão dentro de uma academia, até dando aula de personal, até 10, 11 horas da noite. Para você, isso também não é vida. E se você quer sair disso, você tem que começar a achar um tempo que, de repente, nem que seja das 3 da tarde às 5 da tarde, que às vezes você não tem aluno, não tem aluno nenhum, não tem paciente, vai ser um momento que você vai investir em você, em aprender alguma coisa diferente. Para tentar sair desse jeito, para tentar sair dessa bola de neve, para tentar, de repente, em vez de trabalhar das 5 às 10, você trabalhar menos e ter o mesmo resultado. Mas começa sempre por uma renda extra. Começa sempre no experimentar. Vou experimentar. E o que eu quero que vocês entendam, que o experimentar não é tipo assim, eu vou tentar, se não dá, tudo bem. Não. Quando a gente experimenta, a gente faz para que aquilo funcione. Não é para, vou tentar de qualquer jeito. Não. Para quem quer resultado e vai ver, inclusive, quem está tendo resultados, vai entender que, não, eu vou começar a fazer desse jeito, que esse é o caminho. Eu começo desse jeito e depois eu vou crescendo, eu vou aumentando. Entende? Assim como quando a gente vai ensinar uma criança, eu não posso querer que a criança saiba tudo de uma vez. Eu tenho que começar com a criança aos poucos, um pouquinho de cada vez, por dia, até que ela alcance a tudo que eu quero entender e explicar para ela. É isso que você vai fazer. E é esse o passo a passo que eu quero que você entenda. Primeiro, tirar de dentro de você essa desculpinha que não tem tempo. Que a gente tem que fazer o nosso tempo. Dar prioridade para aquilo que é importante. Assistir uma novela é importante? Vai mudar a tua vida? Não. Assistir um monte de vídeo que não te ajuda em nada vai ajudar você a chegar onde você quer? Não. Ficar todos os dias limpando a casa vai ajudar? Vai ficar limpa a sua casa. Mas o seu retorno também não vai ter. Então, é nesse momento que a gente tem que parar, né? E às vezes eu digo, né? Às vezes a gente tem que parar, escutar o que eu falei, respirar fundo, com a vontade de mandar a Vânia para aquele lugar, né? Lá vem a Vânia falar que eu tenho que isso, que aquilo. Mas eu quero falar isso por bem de vocês, gente. Porque eu já passei por isso. E ninguém me disse. Eu tive que aprender na dor, inclusive. E aí eu estou dizendo para vocês, muitas vezes a gente repete as mesmas atividades. Muitas vezes a gente faz aquilo de burrice. Às vezes, não seria bem burrice, mas seria tipo automatizado. É alguém que disse para você fazer daquele jeito e aí você não questiona e quando vê, vai fazendo igual. Eu vim de uma família que a minha mãe sempre foi muito organizada, muito limpa as coisas. Inclusive, eu lembro quando eu era pequena que ela dizia, ela limpava a casa, ela dizia para mim, para minha irmã, bota os pés no bolso, né? Que era para a gente entrar sem sujar. Chegou um ponto da vida dela que ela se deu conta que aquilo era um exagero. E muitas vezes a gente
não se dá conta e acaba fazendo as coisas que às vezes vêm dos nossos pais ou de alguém que às vezes é extremamente extremista naquilo. Então, organize sua vida, organize a sua agenda. Depois que você organizar, você vai encontrar, eu tenho certeza que você vai encontrar vários horários. Vânia, mas e que horários então eu uso? Eu já vou inclusive dizer para você que os horários que são bons para o Pilates para criança, para quem vai começar, é final de tarde. Final de tarde. Eu estou dizendo isso para quem vai botar como extra, entendeu? Aí, por exemplo, você tem o dia inteiro cheio, mas se você conseguir tirar um final de tarde, que hora é isso, Vânia? 6 horas. Opa, é 18 horas, né? 18 horas, 19 horas. Esses horários são os horários que você pega a criança tanto do turno da manhã quanto do turno da tarde. E aí você já pode fazer o quê? Uma turma. Fez uma turma, colocou lá, sei lá, 5, 8, 10 crianças, você já vai ter 1 hora que você trabalha na semana, né? E aqui eu sempre falo para que o profissional realmente se valorize, que ele realmente saiba colocar o valor de acordo, né? É aqui, às vezes, você já tira o valor que você, às vezes, trabalhou o mês inteiro. Com um dia, com uma turma. E aí começa a renda extra. E aí começa a entrar o extra. E aí, quando entra o extra, você começa a se dar conta. Poxa, mas em vez de eu dar aula para uma vez por semana, se eu desse 2 vezes por semana para uma outra turma, o que acontece? Você tem mais renda. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.